Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Os anos 70 foram prenhes de filmes de ecoterror, tanto feitos para TV quanto para televisão. Ecoterror, terror ecológico, né? Então havia um montão de animais se vingando do ser humano porque foram muito dizimados, porque um ser humano destruía o seu meio ambiente. E aí, é claro, quando eles iam se vingar, eles eram os vilões do filme. Essa tendência continua em filmes de animais assassinos, tubarões, aranhas. Pois bem, em 2022, lá da Austrália, saiu o bem pouco conhecido Carnifex. Carnifex, se você googar, é realmente o nome de um marsupial extinto lá da região da Austrália, tá? Parece como se fosse um leão dos marsupiais, uma coisa assim. No filme de 2022, que a gente tem que relevar a baixíssima grana que eles tinham, então o CGI, a computação gráfica, ela não é das melhores, né? Ele parece mais, sei lá, um coala assassino, um urso deformado, parece um bicho preguiça, alguma coisa assim, menos do que um gatão, né? E ele nem aparece muito, e quando aparece é à noite. Claro, gente, isso é uma maneira de se driblar o CGI, a computação gráfica deficiente, porque quando ele fica alguns segundos mais, você já percebe que a criatura é meio mambembe. Talvez eles pudessem ter usado alguns setores, alguns pedaços, em termos de efeitos práticos. Mas vai saber se tinha dinheiro, vai saber se tinha para contratar as pessoas, inclusive, para fazer isso, né? Então, nessa parte, a gente tem que fechar os olhos mesmo, né? E com relação à crítica, não como em filmes, senão você não vê piada besta, né? E ir para frente. Só que antes de ir em frente, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Ele é um filme bastante lento e que se passa todo na floresta australiana. Então, quem curte filme que se passa em floresta como eu, pode gostar muito, tá? E eu achei legal a construção das personagens, mas tudo bem, o enredo é bem simples, gente. É assim, ó. Começa, inclusive, é um filme muito ecológico, tá? Começa com aqueles famosos incêndios florestais na Austrália de 2019. Na verdade, todo ano parece que tem, né? Mas como esse filme de 2022, então, em 2019 teve assim um incêndio que foi especialmente grande. E aí, então, dois biólogos e um cinematografista, duas mulheres e um cara, eles vão se embrenhar na mata que está se recompondo para ver quais espécies, se as espécies estão voltando. É um filme que eles dão bastante dica ecológica, tá? Por exemplo, a trilha sonora é feita com instrumentos das culturas locais, das culturas originárias, esse tipo de coisa assim. Bom, o cinematografista, biólogo, já não lembro mais quem que é quem, ele tem um sonho, né? Porque eles estão lá para catalogar as espécies, ver as câmeras, tal, toda aquela coisa toda. Ele tem um sonho que é descobrir, né, para entrar nos livros de biologia, descobrir uma espécie extinta que voltou à vida ou uma espécie até então desconhecida. Sabe aquela história assim, cuidado com o que você pede para os deuses? É isso um dos temas do filme. Esse cara realmente vai descobrir uma espécie que estava extinta, pensava-se extinta, mas voltou à ativa, que é o nosso Carnifex, que vai aparecer um pouquinho só, mais para o final do filme. Tá? A boa parte desse filme tem 1h30. Boa parte desse filme é para construir tensão e para você conhecer os personagens. Olha, eu devo confessar que eu me assustei umas 2 vezes, né? Tem jump scare, mas são coisas naturais lá que acontecem. E eu curti as personagens porque, assim, em um filme em que as pessoas se embrenham na natureza, você não precisa fazer personagens insuportavelmente, desastrosamente chatas para que você torça que morra, porque a natureza ela é indiferente.
para quem ela vai comer, né? Quem ela vai fazer com que caia no buraco e morra, ou a cobra pique, né? É claro que isso funciona nesse filme, então a gente não tem as personagens, elas são bem reais. Uma moça tá lá, por exemplo, porque o irmão dela morrera combatendo o incêndio da floresta, ela queria honrá-lo lá. O cara, com essa ambição dele de descobrir uma nova espécie e tal, isso é perfeitamente crível e perfeitamente inteligível. Quem de nós talvez não gostasse de entrar para a história através de um grande feito? Mas isso não é uma falha dele. Ele só fala umas 2, 3 vezes que ele quer fazer isso e isso acontece. Então, aquelas pessoas são normais. Tá? E aí elas vão ser atacadas pela criatura, mas não só elas. Antes vai haver ataques também nos dois, né? Só que é aquela história que eu falei, gente. A criatura aparece bem pouco. É porque o filme é de baixo orçamento. É mais mesmo no suspense, no barulhinho. Parece filme, às vezes, até de TV. Né? Tem mais essa cara assim de baixo orçamento, mas é tudo muito bem dirigido, tudo muito bem feito. Claro que lembra, computação gráfica é falta de dinheiro e talvez mais, né, alguma criatividade ali. Ó, tem eu falei negócio da natureza, né? As personagens não são especialmente horríveis ou nada horríveis, que é pra gente não se importar quando elas morrem, porque a natureza é indiferente e tal. Só que a resolução do filme, que eu não vou dar spoiler, não se preocupe, mas a resolução do filme meio que esquece ou contradiz essa regra. Tá? Aí você teria que ver para, né, para ver se você concorda comigo, mas eu achei que tem essa. Eles não foram assim, a Austrália poderia ter feito melhor ali, né? Mas eu entendi a história. E o que aconteceu, se foi por vontade ou não, se foi proposital, se foi um erro, não sei o quê, tem a ver com a psicologia e, na verdade, com o instinto conservacionista daquelas personagens. Fez com que elas não caíssem em contradição. Porém, fez com que desse uma ideia de uma natureza que pudesse se importar com o que você fizesse ou não, se ela ia te comer ou não, blá blá blá, né? Veja um filme e avalie. Mas assim, é um filme bem bacana da Austrália, tá? Não vai mudar a vida de ninguém, mas assim, para florestas, para atuações mais ou menos legais, para passar o tempo, tudo bem. No começo, talvez um celularzinho na mão, um bom filme para passar roupa, né? E aí, quando você tiver já acabado de passar roupa, provavelmente, pega bastante. Aí chega a parte que tem a ação. E aí você desconta que é um filme australiano de baixo orçamento. Você fala, mas tem o logo da Universal, né? Mas esse filme deve ter só sido pego pela Universal para distribuição. E uma distribuição bem mal e porca ela fez o serviço, hein? Deve ter pego numa batelada para distribuir e não distribuiu muito bem, porque esse filme passou assim, nossa, sob o radar de um monte de gente. Né? A última notícia que eu tive desse filme, ele estava naquele serviço de streaming gratuito dos Estados Unidos, o Tubi, mas eu acho que já não está mais. Mas aí você também descubra onde você pode assistir. Se você é completista de ecoterror, se você curte anos 70, porque tem cara um pouco de anos 70, só que com discurso e resolução de anos 2000, 2020, você pode vir a gostar de Carnifex. Eu achei legal, viu? Tchau!